livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 4. Jonas 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Lemos assim: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? A oração que você vai fazer agora é a seguinte: peça em nome de Jesus, para que Deus fale com você nessa noite. Ele tem uma mensagem específica para cada um de nós. Ore para que Ele fale com você. Amém? Pai querido, continua falando conosco, que nada venha nos distrair, meu Pai, seja aqui no nosso meio ou dentro de nós, os nossos próprios pensamentos, que nada venha nos atrapalhar de escutar o que o Senhor tem para nos dizer. A Tua palavra foi lida, agora ela será aplicada, explicada, meu Deus, e que cada um de nós receba a porção que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a vocês, e mais especificamente a você que não é daqui da nossa região. Quantos moram em outras cidades que não são aqui na Serra? Levantem a mão aí, para a gente saber. Temos alguns irmãos nos visitando de longe, sejam muito bem-vindos. E a nossa oração é que você volte para sua casa com uma porção da palavra do Senhor, transformando o seu coração. Amém? A mensagem de hoje, como os irmãos perceberam, é em cima da vida do profeta Jonas. Eu prego sobre Jonas há muitos anos, já preguei para criança, já preguei para adulto, e cada vez Deus tem algo a mais para nos ensinar a respeito de Jonas, porque Jonas, em muitos sentidos, ele é parecido comigo, e é parecido com você. Você sabia disso? Talvez alguns ainda não reconheçam isso, mas talvez no decorrer dessa mensagem, você vai conseguir entender. Eu gosto muito de Jonas, porque o livro de Jonas, ele vai clareando para a gente algumas coisas do agir de Deus. Deus queria salvar uma cidade, meus irmãos. Deus viu pessoas sofrendo, pessoas perdidas, pessoas cheias de maldade, fazendo maldade umas com as outras. O povo assírio era terrível. E ele chama um mensageiro para ir levar uma mensagem de arrependimento, de juízo de Deus sobre essa cidade. Mas ao mesmo tempo que Deus queria tratar com essa cidade, o texto mostra para a gente que Deus queria tratar o próprio Jonas. E é isso que Ele faz comigo e com você. Quem aqui já foi usado por Deus? Dá glória a Deus. É maravilhoso a gente ser usado por Deus para tocar a vida de outras pessoas. Mas olha, cada vez que Deus está usando você, Ele não está só tocando as outras pessoas, Ele também está tocando você. E com certeza tem coisas dentro do seu coração e coisas relacionadas ao seu caráter, que Deus quer transformar. E a vida de Jonas é um grande exemplo disso.
Como eu sei que tem muitas pessoas que talvez não conheçam, ou só conheçam aquele pedacinho da história, que um grande peixe engole o profeta. Entendam, a Bíblia não diz que é uma baleia, tá? É um grande peixe. Algumas traduções, em alguma época, colocaram numa fala de Jesus que tinha sido uma baleia, mas quando você vai no texto original, trata-se de um grande peixe. Que diferença isso faz, pastor? Nenhuma, só curiosidade. Deus um dia chamou Jonas e falou assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Ele deu uma mensagem para Jonas. E Jonas, ao invés de levantar e obedecer, ele levantou, foi para o porto, desceu até Jope e pegou ali naquele porto um navio para ir para Tarsis. Meus irmãos, Deus estava mandando ele ir para lá e ele foi para o lado de lá. Ele foi na direção totalmente contrária. E quantas vezes será que você já não fez isso? Sabia exatamente o que Deus queria que você fizesse e na verdade você foi totalmente na direção contrária àquela que Deus te mandou tomar. E aí, meus irmãos, enquanto ele está ali naquele navio, Jonas ele vai para o porão do navio e ele começa a dormir. E ele não quer saber de levantar. E Deus manda uma tempestade, começa a sacudir aquele barco. E Jonas continua querendo dormir. Depois vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa sensação da pessoa não querer levantar de onde está. E meus irmãos, chega um momento em que aqueles marinheiros entendem que tem algo de errado acontecendo espiritualmente. E o próprio Jonas conta o que está acontecendo e fala assim: me joguem no mar. Na hora que jogar, o problema vai estar resolvido. E eles fazem isso. Estou resumindo bastante a história, tá? Para dar tempo de chegar nos finalmente. Temos muita coisa ainda hoje. Eles jogam Jonas na água. E no momento que Jonas é expulso daquele barco, o que acontece? O mar fica calmo. Acaba a tempestade. Jonas começa a afundar nas águas. O capítulo 2 detalha um pouquinho a respeito de como ele foi se afundando. A ponto dele ver os montes no fundo do mar, as algas enrolando no seu pescoço. E quando ele pensa que ia morrer, Deus envia um grande peixe para, de maneira sobrenatural, engolir Jonas e salvar a vida dele. O que acontece é que dentro do peixe, esse homem chega a um nível de arrependimento, que Deus o manda. Esse aí é futuro ministério de louvor, tá, gente? Gosta de uma bateria. Ontem a gente teve que botar uma barricada aqui de cadeiras na vigília, porque era ele e o meu mais novo junto, né, os dois aprontando, e a gente teve que fechar aqui, porque assim, gosta de uma bateria. É bom saber que a próxima geração vamos continuar tendo bateristas, para a glória de Deus. Voltando ao assunto, meus irmãos, é bom para vocês darem uma acordada também, né? Irmãos, Deus dá um comando, o peixe vomitou Jonas, e Deus dá o comando de novo, Deus dá uma segunda chance para a cidade e para Jonas. Uma chance agora de obedecer. E fala assim: levanta e vai e prega para a grande cidade de Nínive. E Jonas resolve obedecer. E passa ali. Era uma cidade muito grande, ele tinha que percorrer a cidade inteira, ele passa pregando, meus irmãos, e Jonas, cheio de defeito como era um profeta de verdade, tanto é que ele deixou o pessoal do barco convertido, e nessa cidade, com uma simples pregação, se converte a cidade inteira, se transforma, o rei decreta um jejum sobre toda a cidade, amém, missão cumprida, hora de ir para casa feliz, só que não. Jonas senta do lado de fora da cidade e vê que, como o povo se arrependeu, Deus não destruiu a cidade. Essa é a parte da história que as crianças normalmente não conhecem. O final da história de Jonas. Porque da parte do grande peixe engolindo, tem um monte de musiquinha contando a história, né? Irmãos, essa parte, Jonas começa a reclamar com Deus. E o capítulo 4 inteiro é Deus tratando o coração de Jonas, porque Jonas queria, de alguma maneira, que aquele povo fosse destruído. Ele queria ver o espetáculo do fogo caindo do céu, igual Sodoma e Gomorra, matando todo mundo. Mas Deus não queria isso. Deus queria era resgatar o povo. E aí ele vira e fala assim: é por isso, Deus,
porque eu não queria vir. É por isso que eu fugi. Eu fugi porque eu sei que o Senhor é alguém cheio de misericórdia, que na hora que o povo se arrependesse, não ia fazer nada disso. E Deus começa ali a falar algumas coisas para ele. Ele coloca umas ramagens para fazer uma sombra. E Deus faz uma plantinha crescer e melhora a sombra dele. Fica aquele ambiente gostoso. Deus ali está cuidando dele. Só que, meus irmãos, certas conversas são difíceis. Uma conversa para resolver um problema não é uma conversa agradável. E Deus, para tratar a gente, às vezes precisa tirar a gente do conforto que nós estamos. E Deus envia um vermezinho, e esse verme fere a planta morre. E aí vem um vento seco, um vento quente do Oriente, e começa a bater na cabeça de Jonas. E Jonas começa a quase desmaiar. E aí ele reclama com Deus, ele pede para morrer, e Deus vai lá e mostra para ele, olha, você está tendo compaixão de uma planta, que nasceu num dia e morreu no outro dia, mas não tem compaixão desse monte de gente, de uma cidade inteira. Olha, meus irmãos, essa conversa que Deus tem com Jonas, no final do livro, é importantíssima. Porque é Deus tratando coisas no coração de Jonas. Mas eu queria que você pensasse comigo a respeito de algo que é o coração da mensagem dessa noite. Você concorda comigo? Que se Jonas tivesse tido toda essa conversa com Deus no primeiro capítulo, ele não tinha que ter passado por tempestade nenhuma. Ele não tinha que ter sido jogado no mar. Ele não tinha que ter sido engolido por peixe, coisa nenhuma. Eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes, a gente não está fugindo simplesmente do que Deus nos mandou fazer. Às vezes a gente está fugindo de certas conversas que a gente não quer ter com Ele. E não só com Ele. Isso aqui é uma coisa que se aplica a tudo na vida da gente. Ele devia ter resolvido algo com Deus, e ele não resolveu, mas ele tinha algo para ser feito. E quando você vai seguir com a sua vida, com coisas ainda por resolver, duas coisas acontecem: você sofre mais do que você deveria sofrer, um sofrimento que Deus nunca planejou para você. E segunda coisa, processos que já deveriam ter se completado na sua vida, demoram para se completar. Aquele povo da cidade de Nínive que estava lá na maldade, atrasou uns dias, meus irmãos, para se arrependerem, para conhecer a Deus. Jonas sofreu coisas que não precisava ter sofrido, e por quê? Ele já tinha, antes de sair, jogado o texto, deixa isso claro para a gente. Eu falei antes de sair, o que o Senhor ia fazer, mas ele tinha algo ainda por resolver com Deus. Eu vou chamar essa conversa do capítulo 4, ao longo da mensagem, de DR. Você sabe o que é DR? Discutir o relacionamento. Muitos casais usam essa gíria, não é? Eu vou ter uma DR agora com a minha esposa. Vixe! Jonas tinha uma DR por fazer. Aliás, quando a esposa vira e fala assim, aqui, eu preciso falar com você. Vocês estão conversando há meia hora, e do nada a mulher vira e fala, aqui, estou precisando falar com você. Coisa boa não vem, né? Você já manda um vixe lá no fundo da sua alma, porque tipo assim, eu estou conversando com ela, tem meia hora, e do nada ela fala que está precisando, é porque o assunto é sério. Ela quer entrar em algo mais profundo. Isso é uma DR. E Jonas tinha uma DR por ter, e não teve. E por isso a vida dele passou por processos mais demorados. Por isso ele teve que sofrer um pouco mais. E meus irmãos, o capítulo 4 de Jonas não é uma DR agradável. É uma conversa extremamente desagradável. Como todas elas geralmente são. Normalmente, quando você tem um assunto espinhoso para conversar, ele é espinhoso mesmo. E é difícil você falar certas coisas e ouvir certas coisas. Mas se você tiver a coragem de não ser como Jonas, e realmente enfrentar a conversa, falar tudo aquilo que você tem que falar, ouvir tudo aquilo que você tem que ouvir, entenda,
as coisas vão ser mais leves na sua vida. O nome dessa mensagem é Por que Fugimos? Você é um fujão? Eu quero falar sobre isso em 3 níveis na nossa vida. Nível familiar, nível de igreja, que é a nossa família maior, e nível de relacionamento com Deus, que é mais parecido com a história de Jonas. E eu detesto que algum pastor vire e fale assim, vira para o irmão que está do seu lado e diga isso. Mas se eu fizer ao longo da mensagem é porque eu vi que gente dormiu. Vira para quem está atrás de você, dá uma mexidinha e fala assim, presta atenção, meu irmão. Essa é para você. Cutuca quem está do seu lado e fala assim, acorda. Deus tem algo para tratar na sua vida. Amém? Vamos começar? Será que nos nossos relacionamentos familiares, a gente de vez em quando não tem a vontade de chutar o balde igual Jonas fez? E ir na direção contrária do que Deus está mandando? Quando um pai e uma mãe mandam um filho embora de casa, é o sintoma de fuga. Quando um pai resolve chutar o balde e dizer, não quero mais esse casamento, sentimento de fuga. Quando uma mãe, da mesma maneira, irmãos, eu não estou falando só daqueles casos em que a pessoa consuma o fato e resolve jogar tudo para o alto e ir embora. Mas esse sentimento de largar tudo e ir embora, esse Jonas que tem aí dentro de você, será que bate de vez em quando com relação à sua família? E eu preciso te dizer que assim como Jonas, ele não estava fugindo de obedecer a Deus. O texto diz que ele estava fugindo era da presença, da face de Deus. A palavra presença no hebraico é a mesma para face, o que remete a momentos de intimidade, o que remete à conversa que precisa acontecer. E quem é casado sabe como algumas mulheres são especialistas em agirem da seguinte forma. Do nada o tempo fecha. E o marido não faz ideia do que aconteceu. Mas aconteceu alguma coisa. Só ele não sabe. E ela trata mal. E ela para de falar. Principalmente casamentos mais jovens. Não é? Recém-casados, a gente ouve muito isso. Quem aconselha casar e sabe muito bem do que eu estou falando. E talvez você esteja lembrando da sua própria casa. O marido fez alguma coisa, mas a mulher, ao invés de ter a bendita da DR, o que ela faz? Ela fecha o tempo com relação ao marido. E quando você faz isso, o que aconteceu com Jonas? Mais sofrimento e atraso para chegar nos finalmentes da vida, para alcançar o alvo que deveria ser alcançado. Então, mulher, toda vez que você sentir vontade de fechar o tempo, de se voltar contra o seu marido dessa maneira, sem contar o que está acontecendo, presta atenção. É esse Jonas dentro de você, fugindo da DR. O caminho é primeiro conversa. E aí talvez os maridos estejam assim, amém Deus, glória a Deus, mas vocês fazem isso de alguma maneira também. Alguns exatamente dessa maneira. Mas o que eu percebo em muitos maridos, em momentos de aconselhamento, eu já ouvi várias situações semelhantes a essa. É que o marido ele tem dificuldade também para se abrir, para conversar sobre aquilo que ele mesmo está sentindo. Deus que me livre, minha mulher não vai entender se eu começar a falar a respeito disso. E aqui na igreja a gente bate muito numa tecla, que é a tecla da transparência. Principalmente nos relacionamentos familiares. Vocês que são aqui da igreja já me ouviram falar algumas vezes que o casal precisa confessar para o outro até as tentações. Mas Deus que me livre contar uma coisa dessa para minha mulher. Se você não faz isso, você vai amargar consequências desnecessárias na sua vida. Como eu disse, existem conversas que são desagradáveis, como o capítulo 4 de Jonas. Foi uma conversa extremamente desagradável, principalmente para Jonas. Mas se ele tivesse tido essa conversa profundamente antes, muitos problemas em casamentos não precisariam existir se você não fugisse da face da sua mulher naquilo que importa. E se eu falar de filhos, então,
Quantos filhos não veem a hora de dar linha de casa? Queridos, todo sentimento de fuga nesse sentido, ele não vem de Deus. Seu pai e a sua mãe, por mais que você ache que eles não são capazes de te entender, eles são as pessoas que Deus colocou no seu caminho para entender você. E por mais que eles briguem e falem certas coisas que você não quer ouvir, olha para a história de Jonas, ouvindo coisas que não queria ouvir. E por mais que você saia ferido de uma conversa, não fuja delas, por mais difíceis que elas sejam. Isso atrasa a sua vida. E quando eu falo sobre atraso, meus irmãos, eu não quero que você pense simplesmente de bens e sonhos e conquistas que você tem para a sua vida, porque não é só sobre você, aliás, não é sobre você. É sobre uma cidade de Nínive que precisa ser alcançada, é sobre você estar em condição de viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. E aí a gente entra nesse sentido, no segundo ponto que eu falei, a nossa grande família como igreja. Você já teve vontade de fugir? Tinha um irmão aqui na igreja que ele falava, vou meter o pé. Né? Ele gosta dessa expressão. Jonas meteu o pé. Você já teve vontade de fazer isso? Sabia, meus irmãos, que a maior parte das pessoas que deixam o seu ministério na igreja, ou deixam a própria igreja, o motivo é porque estão fugindo da face de alguém. Estão fugindo de uma DR, de uma conversa desagradável. Vira para o irmão que está do seu lado, sacode ele e fala assim, não dorme porque essa é para você. A pessoa chega para a igreja e a gente conversa e ela fala assim, eu estou aqui porque Deus me mandou. Mas quando ela vai sair da igreja, como é que ela sai? De fininho. Ela pega o navio, ela desce para Jope, pega o navio e mete o pé. Aqueles que são mais bem educados, mandam uma mensagem ainda para o pastor e falam, pastor, estou saindo, tira meu nome do hall de membros. Há umas semanas para trás eu recebi isso de um irmão. Mesma coisa, quando chegou, me bota para tudo, pastor, estou aqui para servir. Passando o tempo, não foi servindo, continuou não servindo, e um belo dia vai lá e manda uma mensagem dizendo, tira meu nome, sem qualquer conversa e explicação, isso soa familiar, você já teve vontade de fazer isso. Eu estou falando aqui a respeito do sentido geral da igreja, mas eu quero que você pense nisso, a respeito de ministérios que você faz parte também. Presta atenção, não fuja da face. Não fuja do olho no olho, não fuja da conversa, porque isso vai atrasar processos na sua vida. Isso vai levar você para lugares espinhosos e dores desnecessárias, até você finalmente amadurecer. Deus mandou você com um propósito. Não é no primeiro problema que aparecer que você vai andar para trás e largar tudo. Pouquíssimas pessoas param realmente para conversar sobre os problemas. E é terrível, eu entendo você que foge, porque eu também sinto vontade de fugir. Eu já tive ao longo dos anos DRs terríveis, com pessoas que eu precisava ter essa conversa. Eu me lembro uma vez que eu ia entregar meu dízimo, num culto de domingo maravilhoso, estava tudo muito bem, meus irmãos. Aí chegou no momento de entregar o dízimo, o irmão estava aqui ministrando e leu aquele texto de, se teu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta. Vai primeiro reconcilia com o seu irmão e depois entrega o dízimo. E eu não tenho problema com ninguém, meus irmãos, justamente porque eu não posso ter. Mas teve gente que teve problema comigo. E eu já tinha tentado resolver, e eu tinha feito uma tentativa, mandei um e-mail para a pessoa, o irmão me esculhambou de tudo quanto é jeito, ainda bem que foi por e-mail. Pelo menos não botou aquelas carinhas, né? Se fosse no WhatsApp, era áudio, acho que ia ser pior um pouco. E aí, o Espírito Santo me lembrou disso, esse irmão tem algo contra você. E aí eu fui, orei, na segunda-feira de manhã, mandei uma mensagem para ele.
Falei, ei, meu irmão, estou precisando conversar com você. Aí ele, opa, pastor Clériston, opa, me chamou de pastor, já tinha tempo que não me chamava de pastor. E o coração estava preparado. E a gente teve uma conversa difícil, mas totalmente necessária, meus irmãos. E eu vim na quarta-feira, entreguei meu dízimo, ponto final. Vida que segue. Me lembro de uma irmã que eu amava muito e falou um monte de asneira de mim. E estava me detonando. Eu me lembro de um fim de ano que eu me vesti de Jesus e fiz uma mensagem que a modalidade se chama monólogo. Você fala como o próprio personagem bíblico. E ela falando, saiu espalhando, antes de sair de casa, Deus me falou que Satanás ia aparecer naquele culto. E quando o pastor Clériston chegou fantasiado daquele jeito, adivinha quem era o Satanás? E vou eu tendo que ter uma DR com essa irmã. Você sabe qual é o problema quando você foge? Eu falei sobre consequências familiares que acontecem. Olha, quando você tem um problema a nível de igreja e você foge dessa conversa que você precisa ter. Você tem falhas no caráter como eu também, e Deus está aqui para nos tratar. Nós agimos com covardia por fugir, essa é a verdade. Mas o que acontece, meus irmãos, a nível de igreja, que piora um pouco, porque a pessoa que ela não tem coragem para chegar no líder, ela precisa botar para fora, ela precisa contar para alguém, então ela vai contar para a família, e vai queimar a igreja com a família. Ela vai contar para outras pessoas, não para o líder que ela precisa conversar, seja o pastor, o líder de ministério, e sabe o que vai acontecer? Essa pessoa cai num pecado chamado fofoca. E demônio de fofoca se apega na vida dessa pessoa. Estou contando isso para botar medo em fofoqueiro, não, meus irmãos, é porque eu conheço suficientes do mundo espiritual e estou nessa caminhada tempo suficiente para dizer para vocês que é exatamente isso que acontece. E aí essa pessoa acaba virando um fofoqueiro. Irmãos, a coisa é tão simples de resolver. Não estou aqui mandando recado para ninguém não, tá? Entenda isso, estou aqui ensinando justamente esse princípio espiritual, como as coisas acontecem. Mas procura o seu pastor, procura o seu líder, vai conversar. Não seja aquela pessoa que vira e fala assim, eu prefiro sair de fininho do que dizer o que eu penso. Quando você faz isso, você está sendo um medroso, um covarde, um fujão, um Jonas. Olhe nos olhos, não fuja da face. Por mais desagradáveis que sejam as conversas, sejam a nível familiar, sejam a nível de igreja, ou seja, com o próprio Deus. E aqui eu chego na terceira parte mais importante aqui da nossa mensagem. Tem muita coisa agarrada na sua vida, eu tenho certeza disso. Por falta de uma conversa real e profunda com o Senhor. Os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. O que Ele mandou você fazer, Ele continua mandando você fazer. Mas existem coisas que se você não resolve dentro de você, com Ele, vai continuar agarrado. Entra ano e sai ano, o problema vai continuar o mesmo ciclo se repetindo. Como é que eu tenho então uma conversa profunda? Não espera chegar no capítulo 4 da sua vida. Tem gente que já está no 16. E não resolveu ainda. Vai passar tempo em oração, oração franca, oração real, não oração religiosa por obrigação. Aquela oração que você vai lá e simplesmente repete coisas sem prestar muita atenção no que você está dizendo. Mas eu estou falando de você parar e separar um tempo exclusivo para você se derramar diante do Senhor. E passa tempo para se debruçar na palavra de Deus. Pastor, Deus está em silêncio para comigo. E a Bíblia da pessoa está lá fechada. É impressionante. E a culpa é de Deus que está em silêncio. Deus não me responde. Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Quanto tempo você passou meditando na palavra de Deus? Aí quer que Deus fala com você. Você precisa ter algumas DRs com Deus. Porque se você não faz isso, você vive coisas que Deus não queria que você vivesse.
você deixa de viver aquilo que Deus sonhou para a sua vida. E o tanto que você poderia ser usado por Deus para salvar a vida de outras pessoas, acaba se atrasando e se perdendo no processo. A gente está no final de um ciclo, é um final de ano, é um final de um governo de presidência e início de outro. É uma mudança em muitas situações, muitas famílias, tem bebês por chegar. Cada família está enfrentando a sua transição de ciclo. Mas eu queria desafiar você a reconhecer as suas próprias falhas de caráter. E entender de Deus, nesse ano, de onde você tem fugido? Quais conversas você devia estar tendo dentro da sua casa, dentro da sua igreja, com o próprio Deus? E você, de repente, está relutante em ter essa conversa. E que você tomasse uma postura, um posicionamento diante de Deus. Eu sei que final de ano, virada de ano, as pessoas fazem muitas decisões, as pessoas tomam muitas decisões, não é? Mas aqui nessa igreja a gente faz isso todo final de palavra, porque toda vez que Deus nos fala algo, nós entendemos que se Deus nos falou, nós precisamos dar uma resposta. E eu queria que você respondesse a Deus se posicionando nesse momento. Seja aquele que resolve. Não seja um procrastinador, principalmente para coisas tão importantes como a sua família, como a sua igreja, como o seu relacionamento com Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar um pouco. Ministério de Louvor pode ir chegando. Sabe, meus irmãos, às vezes Satanás rouba a alegria da gente. Alegria na família, alegria de servir a Deus. E coisas que você antes fazia com total alegria e satisfação, de repente na sua vida, você não tem mais o mesmo sabor. Algumas pessoas perdem a alegria com o seu próprio ministério, com o seu próprio serviço, com aquilo que Deus a chamou para fazer. E são pequenas coisas que vão se acumulando com o passar do tempo, que você não resolve, vai empurrando para debaixo do tapete e não se posiciona diante de Deus. E é por isso que muitos casamentos acabam na ruína. E é por isso que a jornada espiritual de muitos acaba ruindo. Não deixe que isso aconteça com você. Feche os seus olhos e comece a conversar com Deus. Aonde isso se aplica na sua vida? Pai querido, tira de nós toda procrastinação, toda covardia. Eu peço que o Senhor venha tratar as famílias nesse momento, na raiz. Que os maridos tenham a coragem de abrir seu coração e conversar. Que as esposas tenham a coragem de dizer como estão sentindo, ao invés de simplesmente se vingarem. Que os filhos confiem nos pais, que os pais abram os corações para os filhos. E que na igreja, meu Deus, nenhum de nós, em momento algum, seja tão covarde, ao ponto de abrir espaço para fofoca, a ponto de conversar com terceiros aquilo que não diz respeito a eles. Que haja quebrantamento, meu Deus, em nome de Jesus, e transformação, meu Pai.
E principalmente, meu Deus, nós queremos orar a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. Eu sei que muitos de nós têm fugido daquilo que o Senhor tem chamado, tem se ocupado com tantas coisas como fuga, e tem fugido para o lazer, e tem fugido para o trabalho, e tem fugido para as redes sociais, mas não tem ido ao Senhor para resolver a própria vida e viver o chamado que o Senhor nos chama para desempenhar. Que a gente não seja Jonas, meu Deus, mas que a gente tenha um coração totalmente obediente ao que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos agora à ceia do Senhor.